O que são doenças inflamatórias intestinais? As doenças inflamatórias intestinais é uma doença hoje muito comum, tem aumentado muito a incidência. São doenças cujas causas são múltiplas, principalmente alterações imunológicas que atingem todo o tubo digestivo, principalmente o intestino delgado e o intestino grosso, com os mais variados sintomas intestinais e, sobretudo, alguns sintomas extraintestinais, o que leva muitas vezes à confusão e o retardo diagnóstico disso. Muitos desses pacientes, muitas vezes, procuram por muito tempo reumatologista, dermatologista por alterações de pele e até oftalmologista por alterações oftalmológicas, causados basicamente pela doença inflamatória intestinal. E são duas doenças principais, que é a doença de Crohn e a retocolite ulcerativa. Quais os sintomas e como eles afetam a qualidade de vida dos pacientes? Os sintomas das doenças inflamatórias, sobretudo as duas que eu citei, tanto a doença de Crohn como a retocolite ulcerativa, têm sintomas muito parecidos. Os principais, a característica principal dessa doença é cólica abdominal, diarreia, náusea, vômitos, algumas vezes febre, dores articulares, muitas vezes quando ela se manifesta extraintestinal, alterações de pele, perda de peso, perda de apetite, enfim, são essas as principais alterações que ocorrem na doença inflamatória. Portanto, essas doenças entram, sobretudo, no diagnóstico diferencial, tanto em criança como em adulto, das diarreias. Como é feito o diagnóstico e o acompanhamento? O diagnóstico, primeiro, o médico precisa pensar nessa possibilidade. Eu acho que isto é o aspecto mais importante. Eu tenho visto e eu trato disso há muitos anos e vejo isso com bastante frequência, pacientes às vezes tratando com alterações dermatológicas por anos e tomando corticoide ou outros remédios, né? Mas o diagnóstico é feito basicamente quando você pensa nela, e aí você vai utilizar uma série de exames complementares, tanto exame de fezes, exame de sangue, exame de imagem, né? Baseado sobretudo no quadro clínico principal. Quais as opções e como o tratamento varia de acordo com a gravidade da doença? Felizmente, a doença de Crohn e a retocolite ulcerativa, o tratamento melhorou muito. Há 30 anos atrás, há 40 anos atrás, as opções de tratar eram poucas. Se baseavam na utilização da cortisona e um outro remédio chamado mesalazina. Com a evolução disso, o arsenal terapêutico melhorou muito. Então hoje, felizmente, nós temos um arsenal terapêutico muito bom, muito importante, que repercutiu na melhora sensível e expressiva das duas doenças, tanto da doença de Crohn como da retocolite ulcerativa, sobretudo a doença de Crohn, que é mais grave do que a retocolite, com repercussões piores, evitando com isso as indicações cirúrgicas. A cirurgia que era realizada para a ressecção da doença localizada em intestinal, seja intestino grosso, intestino fino, hoje em dia ela é reservada para o tratamento das complicações. Então, hoje é perfeitamente factível que o paciente que faça o uso, faça a terapêutica, através das indicações, sobretudo das medicações que nós chamamos biológicos, né, tem uma vida praticamente normal, e com resultados, muitas vezes, de remissão e controle das doenças. A gente não fala nunca em cura da doença inflamatória, mas no controle e remissão da mesma. Isto graças à evolução, e a cada dia, cada mês, a gente
ver lançado no mercado produtos novos nessa linha chamada biológico. Como a conscientização e o diagnóstico precoce podem ajudar os pacientes? Os pacientes que têm uma diarreia crônica, que têm um sintoma repetitivo, né, procure o médico, e o médico tem que pensar nisso. Ele tem que pensar na doença. Se ele não pensar, ele não faz diagnóstico, né? A conscientização é que seja, primeiro, do paciente com diarreia frequente, com repercussões clínicas frequentes, com sintomas de repetição, e o médico que essa paciente procurar, ele tem que pensar nisso. Esse é o primeiro passo. Feito isso, assim os exames que vão solicitar para diagnóstico e a partir daí, então, o início da terapêutica adequada para esses pacientes. E o resultado sempre é muito bom, na maioria dos casos.